Olá, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou feliz de novamente poder cooperar com esse canal e que eu não fale de mim mesma, mas inspirada pelo Santo e Bom Espírito do Senhor. Desejo para vocês uma feliz semana, né? Que a graça e a paz do Senhor os acompanhem durante a mesma. E eu vou estar passando com vocês a lição de número 4. Bom, para aqueles que não me conhecem, que chegaram há pouco no grupo, o meu nome é Fernanda Rocha. Eu moro na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e de vez em quando, né, eu sou convidada a colaborar aqui com esse canal, que para mim é uma honra, né? Vamos então à nossa lição de número 4? Sábado 23 de julho de 2022. Vencendo más tendências, parte 2. O pensamento central, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Todo amante do dinheiro um dia clamará em amarga angústia: Ah, o engano das riquezas! Vendi minha alma em troca de dinheiro. Testemunhos para a Igreja, volume 3, páginas 544 e 545. Então, com esses textos, eu dou abertura, né, ao estudo dessa lição. Aqui vem falando, né, sobre a parábola do semeador, né? E aqui vem falando sobre aquele que semeou entre espinhos e que ele não tem profundidade, né? Quando uma sementinha é jogada ou cai por acaso num terreno com espinhos, ela não vai muito longe. Porque aqui dá bem a descrição sobre isso, né? Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o que acontece? Os espinhos sufocam a plantinha e ela não vai ter crescimento, né? Um crescimento substancial, né? Para que ela possa sobreviver. E assim acontece conosco. Se o nosso coração é um coração com espinhos, né? Como que a palavra de Deus ela vai conseguir germinar e dar frutos através, né, da nossa vida? Ela não consegue, porque os cuidados da vida vão sufocar, né, a nossa compreensão, né, a nossa comunhão, e agora nós vamos morrer, vamos ficar infrutíferos. E o comentário aqui de testemunho para a igreja vem falando sobre nós amarmos o dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, meus queridos, mas nós temos que saber lidar com o mesmo, porque ele pode se tornar uma perdição para nós. Primeiro tópico: trapaça. Bom, eu fui procurar no dicionário a definição de trapaça e é negócios fraudulentos, qualquer ação ardilosa de má fé, fraude e logro. Então, a definição não é nada boa, né? Da palavra trapaça, e é isso que muitas pessoas às vezes infelizmente é esse tipo de caráter que as pessoas que amam demais o dinheiro passam a ter, né? Elas passam a ser trapaceiras. 1A. Como Satanás muitas vezes perverte o coração e as palavras das pessoas que querem tirar vantagem em transações comerciais usando a injustiça. Então, Satanás, ele se aproveita dessa fraqueza das pessoas. E agora ele vai usar de todos os meios, né, ardilosos, como vem aqui uma das definições da palavra trapaça, para poder tomar aquilo que não lhe pertence, para poder desfrutar, né, de maneira inadequada de um bem que a pessoa possa ter, né, que seu próximo possa ter. Enfim, agora nós vamos ler alguns versículos. Jeremias 6,13 diz: Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Então aqui está falando do menor. Pode ser uma pessoa simples, mas ela pode ter essa má conduta. E pode ser uma pessoa que tenha um cargo elevado, né? Aqui vem falando do sacerdote, de profetas. Mesmo essas pessoas, elas podem ter essa fraqueza, né? De serem amantes do dinheiro e agora fazerem qualquer tipo de coisa para poder obter mais ganho, obter, né, aquilo que elas desejam.
Então, não independe do que a pessoa do cargo que a pessoa tenha, né? A pessoa, infelizmente, quando tem essa fraqueza, ela vai ser usada pelo inimigo. E Atos 5, 3 e 4 vem falando sobre, eu vou comentar, sobre o casal Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade para compartilhar, né, o ganho com a obra do Senhor. Mas depois eles viram o dinheiro na mão e os olhos cresceram, né? E eles tiraram uma parte do dinheiro. Quando eles chegaram lá, Pedro, ele questionou a eles, né? Então diz assim, olha, diz aqui, vocês mentiram ao Espírito Santo e guardaram para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. E agora Pedro, eu vou ler questionando, né? E guardaram pela uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu, ou vocês, né? Porque um chegou e depois outros chegaram. Eles foram confrontados individualmente, o casal. Vocês, né? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, infelizmente, né? Eles tiveram uma morte instantânea, uma punição instantânea. Hoje, Deus não nos mata instantaneamente, mas no juízo nós vamos ter que dar conta, né, de todo tipo de fraude que cometemos, seja ela mínima ou muita. Que Deus tenha misericórdia, né, de nós. Que isso que foi deixado para exemplo nosso, nós possamos acatar e que nós venhamos temer o Senhor, não por medo, mas porque o Senhor é um Deus justo e Ele julga toda a causa justamente. Ele não vai deixar impune se você fizer qualquer ato ardiloso para você obter lucro. 1b. Com que fervor Davi e Salomão ansiavam manter-se livres dos lábios enganosos. Então diz aqui em Salmos 10, 101, ou melhor, versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então essa pessoa ela vai acabar caindo da presença de Deus, né? Essa pessoa ela não vai ter um alicerce espiritual que possa fazer com que ela permaneça na presença do Senhor. E diz ainda em Provérbios 38, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Então esta deve ser a nossa oração. Para que nós possamos ficar protegidos, nós devemos pedir sempre isso, né? Que a profeta Salomão aqui escreveu em Provérbios, né? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. 1c. Já que os mordomos cristãos não podem evitar o contato com gente enganadora, que oração deve elevar ao céu? Olha lá, outra oração. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Então, eu tenho esse costume, meus queridos, de orar que Deus me proteja das pessoas más. Eu sempre oro dessa maneira, Senhor, me proteja das pessoas que têm mal conduta, das pessoas que vêm a nós com segundas intenções. Então, nós devemos fazer essa oração todos os dias, todos os dias. 1d. Como Deus muitas vezes permite que uma pessoa enganadora seja vítima das próprias trapaças. Eis que aqui em Salmo 7, 14 a 16 diz, eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua cabeça em juízo. Gente, olha que sério, a pessoa vai colher. E muitas vezes tem pessoas que colhem agora mesmo, né? As pessoas começam a pagar aqui mesmo nessa terra. E depois ainda vão ter que comparecer no tribunal divino para dar contas das suas ações ardilosas, né? Das suas falsas intenções cometidas contra quem? O seu próximo. E contra ele mesmo, né? Ele mesmo está se enganando. E no fim, o fim dessas pessoas vai ser muito triste, muito triste. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, né, acatar, né, todos os conselhos que essa lição vai nos trazer, no sentido de nos preservar, de sermos usados, né, de maneira traiçoeira pelo inimigo e sermos um estorvo, né, para o nosso próximo, sermos pessoas
de má conduta, né? E assim ainda queremos proferir o nome de Deus, né? Porque muitos de nós que têm essa fraqueza somos aqueles professos cristãos, né? Porque nós somos professos cristãos, professamos seguir a Cristo. E agora, qual tem sido o que eu tenho passado, né? Como cristão? Qual tem sido a minha conduta diante daqueles com quem eu convivo, no meio do trabalho, na igreja, né? Enfim, que Deus faça com que nós possamos refletir sobre esses conselhos que nós estamos vendo nessa lição desta semana. Até amanhã, quando nós vamos nos encontrar de novo. Um beijo para vocês e tenham um bom dia.